Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos internautas também que nos acompanham. Vou pedir desculpa porque eu estou no meio de uma crise alérgica, então se aparecer uma tossezinha aí, não se preocupe, está tudo bem. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esse texto é muito interessante. Quando eu estava preparando a palestra, eu estava refletindo sobre ele. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. E a gente lembra, né, que quando Jesus foi preso pelos romanos, houve uma debandada geral, né, os apóstolos, assustados, amedrontados, né, se afastaram. E Jesus ficou sozinho, praticamente sozinho, né? Então eu estava refletindo e estava pensando comigo, se fosse hoje, seria diferente? Já fazem 2000 anos, né? Então eu fiquei pensando, e eu me lembrei, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21, que aquele jovem vem ter com Jesus, e Jesus conversando com ele, ele vai falando que ele cumpre todos os mandamentos, que ele cumpre todas as leis. E aí Jesus falou, que bom, então só falta uma coisa. E ele era um jovem de muitas posses materiais. Jesus falou, só falta uma coisa. Vende tudo que tens, dás aos pobres e me segue. Aí o jovem refletiu um pouco, ficou cabisbaixo, virou as costas e saiu. Aí eu fiquei refletindo, se Jesus fizesse essa pergunta para nós hoje, levanta a mão, quem faria o que ele pediu? Não estamos preparados, né? Somos aprendizes do Evangelho, mas ainda não estamos preparados. Mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas a gente ainda está muito apegado a este mundo. A gente ainda tem dificuldade para se desvincular deste mundo. Mesmo crendo, ou mesmo sabendo que o nosso reino não é deste mundo, mesmo sabendo que o mundo real é um mundo espiritual, que o mundo material ele é um mundo temporário, a gente ainda tem dificuldade de nos desvincularmos deste mundo material para irmos de encontro ao mundo real, que é o mundo espiritual. Somos aprendizes. E podemos dizer que estamos no início da nossa caminhada, né? Porque a gente saiu do primitivismo e estamos no provas e expiações. E a gente está se preparando para um dia quando Jesus nos perguntar: deixa tudo que você tem e me segue. Sim, Senhor. Porque a gente vai fazer isso um dia. Esse é o nosso destino, é o único determinismo, né, que existe, que a gente foi feito para a luz e que a gente vai chegar um dia à luz. Seguindo aqui. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha.
Tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7. Olha só, Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E ele diz, a gente pode considerar, por exemplo, a casa na rocha, a gente pode considerar a rocha a nossa fé. A minha fé me diz que o meu reino não é deste mundo. Então, eu confio na providência divina, eu confio na presidência divina e me entrego. Mas a nossa fé ainda é menor do que um grão de mostarda, não foi isso que Jesus falou? Aí a nossa dificuldade. Construir a casa na rocha. Edifique a sua rocha. Edificando a nossa rocha, nós estamos nos preparando para o reino que não é deste mundo. No livro Coragem, lição 10 de Emmanuel, ele nos diz: a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Então, olha só, a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A mente, a nossa mente, quem coordena a nossa mente? Quem gerencia a nossa mente? Nós mesmos, os espíritos. Os espíritos. Alguns espíritos? Não. O nosso espírito. Nós somos espíritos, não somos? Encarnado dizemos alma. A mente ela é coordenada pelo nosso espírito. Ela está conectada com o cérebro, mas quem comanda não é o cérebro, é o espírito. O cérebro é só uma ferramenta, concorda? Então, olha só. A mente é a casa onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. Vocês concordam com isso? Sim. Quantas vezes a gente está andando pela rua assim, nós vamos andando por um caminho, e aí a gente começa a pensar em alguma coisa, a devagar sobre alguma coisa, a gente continua andando. De repente a gente fala, gente, eu não vi que eu passei ali. Eu não vi que eu cheguei aqui. Você não estava ali. Você estava onde a sua mente estava. Dirigindo também, já aconteceu isso com vocês? Vocês estão dirigindo. Gente, eu não vi passar em frente àquele lugar. Estávamos ausentes. Estávamos... O corpo está aqui, mas eu estou onde está a minha mente. Não é? É isso que Emmanuel nos fala. A mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas... Eu estou onde a minha mente está. Pode ter alguém aqui nesse momento que não está aqui. Ele está onde a mente dele está. Ele pode estar pensando lá fora, na conta que ele tem que pagar amanhã, no que ele deixou para fazer em casa, na família. Então é aí que ele está. Quando ele fala, construa a sua casa. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Olha só. Se a mente é a casa onde nós residimos, ele diz que a imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Ou seja, a imaginação é a base da nossa mente. Eu não acabei de falar, a gente está dirigindo, nossa, eu não estava mais onde eu estava. Eu estava onde eu estou pensando, onde eu estou imaginando. Então eu não estou aqui, eu estou onde a minha mente está. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Olha só, os bens terrenos são um dos maiores empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Aí a gente vai lá no início onde eu estava falando, né? Deixa tudo que você tem e me segue.
Apego às posses, o apego às posses é um grande empecilho para o nosso avanço moral e espiritual. Por quê? A gente fica apegado ao temporário e nos afastamos do real. Enquanto espíritos imortais que somos. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Alguém aqui discorda de mim? Todos concordam que somos espíritos imortais? Que estamos neste momento vivendo uma encarnação e que a encarnação é um grão de poeira na história do nosso espírito? E ele fala mais. Quando tem cheio os cofres, não há sempre um vazio no coração. Quando nós estamos muito voltados para o material, é real que existe um vazio em nós? E o vazio começa assim, porque quando a gente está muito voltado para o material, a gente é um insatisfeito permanente. É assim. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Ah, mas eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor. Aí eu consigo, não, mas eu quero uma casa maior, eu quero um carro maior. Nós somos, quando a gente está voltado para o material, parece que a gente nunca atinge a nossa meta, porque as nossas metas são temporárias. Quando eu atingir essa, está na hora de já fazer outra. Então isso cria um vazio, porque não tem um ponto de chegada. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora e enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de previdência. É real isso, gente. Quando nós estamos com os bolsos cheios de ouro, nós sofremos com a ambição de outros, com a inveja de outros. Sofremos com o tédio. Já imaginou? Existem seres humanos na face da Terra que têm tanto bem material, tanto bem material, tanto bem material, que eles já não têm mais o que conquistar. Eu me lembro da Whitney Houston, uma das melhores vozes que já surgiu na humanidade. Eu me lembro de uma entrevista dela dizendo, uma época que ela estava sober, né? E estavam falando, porque diz que vocês pegavam um avião e iam para a Europa, não sei o quê. Ela falou assim, vocês iam para a Europa jantar, almoçar, não sei. Ela falou, nós tínhamos tanto dinheiro, eu não sabia quanto dinheiro a gente tinha. E como nós tínhamos muito dinheiro, a gente podia tudo que a gente queria. Vocês já imaginaram uma situação dessa? Você puder, do ponto de vista material, estou dizendo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho. A riqueza é uma das maiores provas que existe. Ela é muito maior do que a pobreza. Porque quando você tem muito, como está dizendo aqui, a ambição, a inveja, você tem muita gente à sua volta querendo um pedacinho. Então, você precisa ter uma estrutura interior muito forte para você dar conta de dizer não, por exemplo. Então, olha só, será que a riqueza, o ouro, é uma coisa boa? É um material bom para a gente construir a nossa casa? Se o nosso reino não é deste mundo? Velha, você está condenando a riqueza? Não. Deus não condena a riqueza. Quando você tem além do que você necessita, está na hora de você ajudar aquele que tem menos do que precisa. É um caminho bom, é um bom destino para a riqueza. Mas muito poucos de nós damos conta disso no momento que estamos com o bolso cheio. Poucos de nós. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Autoridade é a mesma coisa, né?
Quantas pessoas, quando têm em suas mãos a autoridade, que deviam usar essa autoridade em prol dos irmãos, usam essa autoridade para oprimir, para matar. A história da humanidade está cheia. Os ditadores, por exemplo, se investem de autoridade e aí dizem aqui, ó, o mundo é meu, tem que fazer o que eu quero. A gente vê hoje em dia, nós estamos no ano 2019, no século 21. Quantos ditadores autoritários nós temos à volta do nosso planeta? Oprimindo a humanidade ao seu redor. Ou seja, as pessoas perdem a noção, né? Perdem a noção. Agora, olha só, vocês atentaram que tudo isso que eu estou falando aqui é temporário? O poder é temporário, não é? A riqueza material é temporária também. Você pode ser um todo-poderoso hoje, amanhã você fecha os seus olhos na matéria, aonde foi parar o seu poder? Se você o usou mal, ele só te atrapalhou. Se encontramos alegria na crítica ou na privacidade, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do crime. Ah, não, o espírita não faz isso, não é verdade? Espírita não tem maledicência. De jeito nenhum. Espírita não gosta de gossip, né? Se encontramos alegria na crítica ou na privacidade, porque olha só, a crítica ela é perversa, não é? Se a gente analisar mais profundamente. Quando a gente critica alguém, a gente se investe de saber mais que o outro. Julgar, condenar. Muitas vezes a gente julga, condena, sentencia e aplica a sentença, não é isso? Quantas vezes um telefonema, uma palavra, uma meia dúzia de palavras, destrói uma pessoa? O famoso bullying. Que fala-se muito no bullying nas escolas. Não, mas tem muito adulto praticando bullying com adultos. Fora das escolas. Outro dia, uma amiga minha do Brasil me mandou uma foto da filha dela. A filha dela tem uns 10 anos. Com uma outra menininha. E me disse, essa amiguinha dela, com 5 anos de idade, tentou suicídio por causa de bullying. O que uma criança de 5 anos de idade sabe vida ou morte? Contou os pulsos, gente. 5 anos de idade. Graças a Deus foi resgatada. A gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente nós, pais educadores, precisamos tomar muito cuidado com a questão da maledicência. Com a questão do bullying. E muitas vezes a minha condição moral é pior do que a daquela pessoa. Normalmente o é, porque se não fosse, eu não teria necessidade de praticar essa ação em relação ao outro. Certo? Fake news. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Eu já comentei isso. Aonde eu projeto o meu pensamento, é aí que eu estou. É aí que eu estou em espírito. O meu corpo está aqui, mas eu estou aonde a minha mente está. E falando de pensamento, isso é uma outra palestra. Que a gente sabe que pensamento é energia, pensamento é concreto. Quando eu penso, nós somos emissoras e receptores. Quando eu penso, eu estou emitindo. De acordo com aquilo que eu emito, eu estou criando. Criando para o outro, criando para mim. Então, nós precisamos ter responsabilidade em relação aos pensamentos que emitimos. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. A gente precisa refletir bastante sobre isso.
Porque a gente acha assim, antigamente a gente dava tiro, né? Antigamente a gente agredia, agora a gente não faz mais. Fisicamente não, mas em pensamento muitas vezes sim. Muitas vezes em pensamento nós matamos as pessoas. E acreditamos que isso não tem nada a ver. Pensamento é concreto. E gera ações, e gera atitudes. Precisamos ser muito cuidadosos com nossos pensamentos, com a nossa casa mental. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Gente, tudo isso que eu estou falando está dentro dessa lição do livro Coragem. E quem fala é o Emmanuel. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Está correto isso? Eu respiro aquilo que está de acordo com a minha preferência. Se eu gosto de estar estudando no centro espírita, eu estou vivenciando essa energia, né? Se eu gosto de estar no bar, tomando, eu estou vivenciando essa energia. Se eu gosto de fumar, a mesma coisa. A gente respira o bem ou o mal de acordo com aquilo que a gente prefere. E a má notícia disto é o seguinte: quando eu fecho meus olhinhos aqui, né, para a vida física e cruzo para o outro lado, eu chego lá do jeito que eu saí daqui. Então, se eu estou respirando mal aqui, eu vou chegar lá transformado? Não. Eu vou chegar lá do mesmo jeito. Se eu gosto de estar no bar, quando eu cruzo, a primeira coisa que eu quero é achar alguém que beba para eu poder beber com ele. Isso a gente já estudou bastante, né? Os livros do André Luiz nos falam muito disso. Então, a gente precisa refletir bastante sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações. Porque a gente sabe que nós fomos criados para o bem. Nós não fomos criados para bem ou mal, nós somos criados para o bem. Detentores que somos do livre-arbítrio, podemos escolher praticar o não bem. Mas Deus nos criou para o bem. Ele deu a nós o direito de escolha, quando adquirimos o livre-arbítrio. Na Terra, muitas vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-os intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Honrarias. Tem gente que adora honraria, né? Tem gente que adora receber troféus. Tem gente que adora ser distinguido. Olha só. Cubículos de padecimentos e trevas. Tudo isso está vinculado ao mundo físico, né? Isso está vinculado ao mundo físico. E me prende ao mundo material. Ao mundo material. Tem gente que adora ser elogiado. Nossa, eu fiz isso, ninguém viu. Ninguém falou nada. Tem gente, inclusive, que pratica caridade só para isso. Não de coração, mas para ser reconhecido pelos que está fazendo. Tem gente que faz isso. Não faz. Ele é meu irmão, meu auxiliar. Porque eu posso e ele precisa. Não. Eu vou fazer porque eu quero ser reconhecido pelo que eu estou fazendo. Então, olha só. Tudo isso que o Manuel está falando, tudo isso faz parte do processo, como a gente falou lá, construa sua casa. Mas procure construir sua casa da forma correta. Porque o nosso reino não é desse mundo. E se a gente ficar preso na materialidade, a gente vai ter grande dificuldade quando a gente cruzar para o outro. Né? Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno. Porque a casa que a gente está falando aqui não é a casa de material, né, de concreto. A casa que nós estamos falando é a nossa casa interior. É a casa das atitudes.
né? A casa das virtudes. Porque somente as virtudes é que nos levam a construir a nossa casa da forma correta. Então ele está dizendo, só o trabalho incessante no bem, olha a abelhinha aí, ó, pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno, da nossa casa interior. Trabalho incessante no bem. Não importa o tamanho do trabalho que você está fazendo. O importante é continuamente praticar o bem. Às vezes, algo que você acredita ser tão pequeno para você, pode ser tudo que o outro tem. Às vezes, um sorriso. Uma pessoa deprimida, quando se depara com alguém que lhe vê e dá um sorriso, era tudo que ele precisava para levantá-lo naquele dia. Às vezes, para quem sorriu é nada, é um sorriso a mais. Em uma das nossas missões à África, numa das aldeias, eu me lembro de um senhor ancião dizendo: me disseram que vocês vinham aqui, eu não acreditei, mas vocês vieram, vocês nos enxergaram. Vocês nos enxergaram, esse enxergar tem um significado muito profundo. Não é olhar o outro e falar, nossa, que vestido bonito, que vestido feio, que sapato horrível, que sapato lindo, não. O enxergar significa eu olho o outro como ser humano que eu sou, como meu irmão. Eu olho ele na profundeza das suas necessidades. Eu olho ele como um igual. Porque perante Deus, como filhos de Deus que somos todos, irmãos, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a Juscelma disse isso numa das palestras que ela fez aqui, que eu assisti. Muitas vezes, o único débito que você tem com aquele irmão é um sorriso. Você passa por ele e não sorri. A espiritualidade vai ter que se movimentar para provocar outro encontro, para te dar a oportunidade de dar o sorriso que você está devendo. Já pensaram nisso? A gente, quando a gente fala em débito, a gente pensa que a gente, eu devo muita coisa, tem que pagar. Não. Pode ser um sorriso, um aperto de mão, uma palavra amiga. Isso é o bem. Isso é o bem. Às vezes, quando a gente fala em praticar o bem, a gente fica pensando em praticar grandes coisas, sabe? O dia que eu tiver dinheiro, eu vou abrir um orfanato para cuidar de crianças órfãs. O dia que não sei o quê. E a gente vai adiando, não. Não existe ninguém que não tenha algo que possa dar. Comece hoje, do seu tamanho. O trabalho é uma lei da natureza. Jesus disse, lá em João capítulo 5, versículo 17, meu pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do Espírito. Ou seja, o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis indestrutíveis do Espírito. Emmanuel. Lei do trabalho está vinculada à lei do progresso. Certo, Hércules? Só progride quem trabalha. Quem gosta de uma zoninha de conforto, de ficar com os pés para cima no sofá, fica estático, fica parado. Não avança. A lei do trabalho é essencial para todos nós. Quando eu aposentar, não vou fazer mais nada, vou ficar de perna pro ar. Que pena, minha irmã. Olha a oportunidade que você vai perder. Aí tem gente que fala assim, vou deixar para outra encarnação, muita coisa agora, não precisa força não. Aí a gente vai pra lá. Aí chega lá e tem uma filha enorme para reencarnar de novo. Fica lá esperando. Porque do lado de lá tem muita gente querendo vir.
E aí a gente chega lá, meu Deus, quanto arrependimento, eu tive a oportunidade, deixei passar. Não é isso que os Espíritos nos falam? Quantas oportunidades nos são proporcionadas e a gente, por preguiça, deixa eu passar. Vou esperar depois eu vou. Outro dia, amanhã, o ano que vem. Pode ser que o ano que vem não chegue. Pode ser que o amanhã não chegue. Quem aqui sabe o que vai acontecer com a gente daqui a um minuto? Pode ser que o amanhã não chegue. Então precisamos aproveitar o momento. O momento é agora. Agarremos com as duas mãos e os pés. Sabe por quê? Nós já estamos atrasados. E muito. Muito atrasados. Idealizemos mais luz para nosso caminho. Todos nós, no momento evolutivo em que nos encontramos, carregamos conosco ainda algumas sombras. A perfeição não existe no planeta de provas e expiações. Então, trabalhando no bem que a gente vai fazer, a gente vai iluminar as nossas sombras. Construindo a minha casa interior, trabalhando no bem, eu vou estar iluminando as minhas sombras e aumentando a minha luz. E muitas vezes, né, como dizia já Sócrates, conhece-te a ti mesmo, muitas vezes no nosso processo de nos conhecermos, a gente se depara com momentos que a gente fala assim, não dou conta, preciso de ajuda. Maravilha, busque ajuda. Jesus não pediu que a gente fizesse sozinho. Ele pediu que a gente se dispusesse a fazer. Se nos dermos conta que precisamos de ajuda no nosso processo de autoiluminação, busquemos. Busquemos um centro espírita, busquemos um conselheiro, busquemos uma outra igreja, né? As pessoas que não são espíritas. Busquemos um profissional. Muitas vezes precisamos de ajuda e é nossa obrigação buscar. Muitas vezes não damos conta ainda de fazermos sozinhos. O que nós precisamos é tomar a determinação. Temos a decisão de que eu quero buscar mais luz para a minha vida. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Olha só, abracemos o serviço infatigável, olha o que eu falei do trabalho, aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Jesus disse, aonde tiver 2 ou mais, em meu nome aí eu estarei. Por que será que Jesus falou assim, onde tiver 1, meu nome eu vou estar aí? Por que ele vinculou a 2? Porque o único caminho de avançarmos, a única forma de avançarmos na nossa caminhada evolutiva é através do irmão. Né? Infatigável aos nossos semelhantes. É através do irmão, do meu espelho, é que eu vou avançando e ele vai avançando também. Nós vamos juntos. Pode ser que aqui eu vá um pouquinho mais, ele um pouquinho menos, ali um pouquinho mais, ele um pouquinho menos. De mãos dadas, nós seguimos. Sozinho, através do caminho do egoísmo, ninguém chega a lugar nenhum. Então, Emmanuel está nos dizendo, serviço infatigável aos nossos semelhantes. Sempre. Lembremos que Emmanuel era o mentor do Chico. Aliás, hoje, quem se lembra que hoje é aniversário da desencarnação do Chico? 30/6/2002. Voltou para o mundo espiritual e nos deixou uma obra monumental em livros e em ações, em exemplos a seguir. Seguindo o exemplo de Chico, estamos no caminho certo sempre. Não tem erro. Né?
Do livro de Chico Xavier também, Passos da Vida, da irmã Sheila, lição 28, pontos mortos. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz aí um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade, para que se lhe extinga a perigosa existência. Olha só. Se a presença de alguém, te constrange a sofrer uma impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz aí um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade, para que se lhe extinga a perigosa existência. O que ela está dizendo? A perigosa existência desse ponto morto, né? O que ela está dizendo? Se me incomodou, eu preciso fazer algum trabalho aí. Normalmente o que a gente faz, o outro me incomodou, a responsabilidade é dele, não tem nada a ver com isso. Não. Se me incomodou é porque tem a ver comigo, não é com o outro. Porque se não tivesse a ver comigo, teria acontecido aquilo e não me afetaria. Quantas vezes acontece alguma coisa e não nos afeta? E outras menores nos afetam. Opa! Isso está vinculado à busca da luz, a iluminar as sombras. Se me tocou, se me magoou, opa! Por quê? O que está acontecendo aí? Por que isso mexeu comigo? Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te às lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Olha o que a irmã Sheila fala. Se foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma e te deixa em situação de aflição, qual a razão? Às vezes, uma coisinha tão pequena que alguém faz, a outra pessoa recebe como se fosse uma coisa grande e a pessoa, nossa, mas por que isso? A pessoa que recebeu naquele tamanho é porque ali ela tem o que ela chama de ponto morto, ali ela tem algo a trabalhar. Então isso, eu achei interessante, isso da irmã Sheila, porque isso nos leva a refletir, à medida que as coisas acontecem, opa, por que está acontecendo isso? Que razão, né? Não é nada tão sério assim para mexer tanto comigo. Então isso nos leva, isso está vinculado ao processo da construção da nossa casa interior também. Né? Se a aversão te vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Existem pessoas que a gente conhece e não são tão agradáveis, outras nem tanto. Aí a gente pensa, mas por quê, né? Eu conheci essa pessoa agora. Nós que somos reencarnacionistas, se nos incomodou, existe uma razão, que pode estar no passado. Não é isso? Esperando por teu esforço na plantação da simpatia. E como nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Se aquela situação ou aquela pessoa se apresentou diante de você, existe uma razão. Existe uma razão. E se mexeu com você, é porque precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir à face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, ou seja, quantos de nós no nosso trabalho temos desafetos, verdade? Peraí, estou tentando traduzir, eu não estou entendendo o corpo desse. O quê? Se encontra no trabalho.
Se você encontra no trabalho um associado de tarefa, um colega de trabalho, né? De cuja cooperação desejaria prescindir, ou seja, eu não quero ele aqui, eu gosto dele. A palavra dela. É que esse livro é de 1940, né? Então eles usam palavras assim. Depois, né? Desculpa, querida, mas o Chico é de 40. É o Chico, eu não lembro. E o Manuel é de, né, antes de Cristo. I know. Desejarias prescindir, que aí você não quer ir perto de você, né? Afaste do mal-estar que ele te impõe. Quantas vezes temos um colega de trabalho que a gente não gosta nem olhar para a carinha dele, né? A voz dele nos incomoda. A voz incomoda, a presença incomoda. Né? Aí possuis um ponto morto do caminho que precisa superar com a diligência do bem. Olha só, gente. Tem uma razão para ele ter sido colocado ali. E normalmente, quando a gente não tem outro meio, a oração é uma maravilha. A gente começa a orar por aquela pessoa e por nós também. Aí vai chegar um momento que você vai olhar para ele e você já não vai ver ele com tanta antipatia. Porque, na maioria das vezes, é uma pessoa que precisa de ajuda também. Né? Muitas vezes acontece isso. Um colega de trabalho difícil é alguém que precisa de ajuda. Não só colega de trabalho. No centro espírita, por exemplo. Em qualquer lugar onde a gente convive. Uma pessoa difícil, às vezes é alguém que precisa de ajuda. E a gente se fixa na dificuldade e passa por ele, sem dar a ele a oportunidade de ser auxiliado. E se ele veio para o nosso caminho, é que ela está falando, a gente precisa trabalhar isso em nós também. Através do que eu falei, auxiliando o outro, eu estou me auxiliando. Na ajuda ao outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. A gente está ajudando, nossa, precisa de ajuda, eu vou lhe ajudar. E você está se ajudando também. É o único caminho, não é? Amar ao vosso próximo como você ama a você mesmo. Foi o que o mestre disse. Então é o único caminho. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com as aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Nossa, em família não acontece isso não, né? De jeito nenhum. Nas nossas famílias, todo mundo se ama, todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda. É isso? E olha só, família é mais sério ainda, sabe por quê? Porque é o que está mais próximo de você. Nessa encarnação, o mais próximo de você é o seu familiar. Então, se veio na família, não tem como fugir. Se veio na família, trabalha. Né? Me desculpe. Se veio na família, é mais sério ainda. E não foge, porque se fugir agora, vai voltar junto de novo, não é? É o que a lei diz, não sou eu não, gente. Não sou eu não, é a lei divina que diz. Se não resolver agora, ela vai estar junto, porque precisa resolver. E olha só, se insistir não resolver, vem como gênio. Se insistir não resolver, vem como siamês. Sabia que os espíritos dizem que os siameses é a última instância entre dois espíritos de resolverem entre si. Nascem grudados, um depende do outro para estar vivo. Não tem como sair dali. Aí não tem como, não tem. Alguém quer isso? Não, eu não. Então vamos resolver nosso ponto morto logo? Porque a lei, gente, a lei é imutável e é para todos. E todos temos que cumprir a lei divina, a lei natural divina.
Não tem como fugir. E se a gente adiar, a gente só está criando mais dor para nós. Não é para o outro, não, é para nós. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te às vezes abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de... Ai, desculpa, que o negócio ficou... De fidelidade aos compromissos assumidos. Desculpa, que aqui no computador saiu, né? Deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Isso acontece em centro espírita, gente? Não, né? Centro espírita não acontece isso, não. O irmão de ideal de fé ali que não... Né, que a gente não vai muito com a carinha dele, não acontece não, né? E é aí que a gente tem que trabalhar mais ainda. É aí que a gente tem que lembrar, eu estou aqui por mim, não é pelo outro. Nós não estamos aqui pelo marido, pelo filho, pelo irmão, nós estamos aqui por nós. E não tem um lugar melhor para a gente ser lapidado do que um centro espírita. Não tem um lugar para a gente aprender mais humildade do que um centro espírita. Eu estou falando centro espírita porque nós somos espíritas, mas as outras igrejas estão os irmãos de fé. Então, a gente precisa aprender a ter paciência com a gente e com o outro. Porque o outro está no mesmo processo da gente. E muitas vezes aquilo que eu já não tenho tanta dificuldade, o outro tem muita. Mas em contrapartida, coisas que dificuldade eu tenho muita. Então vamos segurar a mão aqui e vamos aprender junto. Vamos aprender juntos. Vamos nos ajudar. Somos irmãos. Em processo evolutivo, aprendizes do Evangelho. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Olha que coisa linda, gente. Se a gente fizer a nossa tarefa direitinho, olha o que nos espera. Todos, é aquilo que eu falei aqui, ninguém é melhor que ninguém, nós estamos todos no mesmo barco. Todos trazemos pontos mortos que precisamos resolver dentro de nós mesmos, a fim de construirmos bem a nossa casa interior. A fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Qual a missão que nos é reservada? Quem saberia me dizer? Hércules. Eu pego no pé do Hércules porque ele é meio que meu professor, né? Gente, nós somos criados para a luz. A missão que nos é reservada é a luz. Lá onde Jesus está, nós chegaremos. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós chegaremos onde Jesus está hoje. E ele disse, vocês podem ir mais longe do que eu ainda, porque ele não está no último estágio. Tem outros estágios. Olha que coisa linda. A gente se lembrar que Deus nos criou por amor e para o amor. Não perfeitos, mas perfectíveis. E que o nosso destino, o único determinismo que existe é a luz. Esse é o nosso destino. Esse é o destino que nos é reservado. A gente, tão pertinho, quando a gente vê nosso lar, por exemplo, os livros de Andaluz falando de nosso lar, que é aqui pertinho, gente. Nós estamos no grau pesado, o nosso lar está no grau light. É aqui do ladinho. A gente já vê a diferença enorme que existe entre onde nós estamos e o nosso lar, ou as outras cidades astrais que estão aqui perto de nós. Imagina lá onde Jesus está. E um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos chegar lá. O tempo depende do passo de cada um. Mas um dia nós vamos chegar lá. Né?
Amarguras, pesares e sabores, desencantos são regiões traumatizadas de nossa alma, que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da renúncia. Sejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Olha que sério isso aqui, ó. Preservando a saúde moral, da mesma forma que buscamos preservar o equilíbrio do corpo físico. Sejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração. Né? Vamos buscar resolver as nossas pendências. Vamos buscar iluminar as nossas sombras o mais rápido possível. Amargura, pesar, dissabor, tudo isso faz parte de nós, nesse ponto evolutivo em que estamos. E aí ele fala que o antisséptico, olha só, o que resolve isso é bondade e perdão, sacrifício e renúncia. São os remédios. Bondade, perdão, sacrifício e renúncia são os remédios para os nossos pontos mortos. Rendamos-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Aquele relógio me enganou. Ele estava atrasado e eu estava seguindo. Aí você foi lá, adiantou 10 minutos que eu me... Só vi, estava errado. Aí você acabou comigo, mulher. Não. Vamos lá. Rendamos a serenidade e a paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus. Porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. O que nos liberta, gente? Jesus falou que nos libertaria o quê? A verdade. E aonde está a verdade? Evangelho de Jesus. Alguém discorda? Rendamos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com Cristo de Deus. Porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. A morte não existe, né? E quanto mais sólida a nossa casa interior, quanto mais no bem trabalharmos, melhor chegaremos no reino. Né? Que Jesus nos fala. Meu reino não é deste mundo. Gratidão a todos pela paciência. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre sempre morada em nossos corações. Hoje estava caipirada.